O EM-FM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve ouvintes, eu sou Rafael da Silva e estarei com vocês no programa de hoje. Daremos continuidade à entrevista com o juiz Pedro Bossi, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com atuação na Primeira Vara Federal de Maringá. Na primeira parte da entrevista, conversamos sobre nossa Constituição Cidadã, encerramos com a discussão sobre a segunda instância. Agora queria abordar algumas questões mais específicas, que dizem respeito a algumas prerrogativas do Estado, principalmente aquela do uso da violência contra os seus cidadãos. O governo do presidente Bolsonaro propôs no pacote anticrime o excludente de licitude, que é uma licença para a polícia matar. O argumento deles é que querem proteger os policiais, porém as próprias leis garantem a proteção dos policiais caso a morte tenha se dado num determinado contexto. Queria que você nos esclarecesse sobre esse contexto e quais os riscos caso essa proposta avance. Boa tarde aos ouvintes, nessa segunda parte do programa. E mais uma vez gostaria de ressaltar que eu me sinto mais à vontade para falar desses temas como um criminólogo do que como um juiz federal. Então, assim, como a academia me permite esse caminhar para buscar novas perspectivas, eu gosto mais de poder falar como um criminólogo. Bom, a questão da excludente da ilicitude, no programa anterior eu já falei um pouco disso. Assim, a questão da criminalidade se combate ou se conhece, se esclarece, se reduz em determinados contextos. Que contexto a gente está falando para a proposta de uma excludente de licitude nos termos em que foi proposta? A gente está falando em um contexto em que a polícia se sente acuada? A gente está falando de um contexto em que a polícia não comete crimes? Em que a polícia deixa de agir em determinadas questões por não ter essa excludente de licitude? Não. Até porque nós temos várias excludentes de licitude que se aplicam às forças policiais. Vou trazer o exemplo aqui. Fala-se muito da legítima defesa. Mais do que a legítima defesa, no caso de um agente público que está cumprindo uma ordem, que está cumprindo o seu dever como agente público, aqui eu insiro também os policiais, nós temos uma excludente de licitude no Código Penal, que é o estrito cumprimento de dever legal. Ou seja, alguém não pode ser punido criminalmente quando ele age no estrito cumprimento do dever legal. Então vamos imaginar uma atuação policial em que um policial, cumprindo a lei, venha a causar uma lesão corporal ou até a morte de outra pessoa. O Código já nos dá um excludente de licitude. Sim. Mas a gente disse, o policial que está cumprindo a lei. Ou o policial, muitos atribuíram a isso, o policial que age em legítima defesa. Ou seja, para se proteger de uma agressão injusta de outrem, ele devolve com uma agressão e essa agressão, naquele caso, depender da forma como ele tiver que repelir para ela parar, ela pode até eventualmente resultar numa morte. Não é a regra, para ser exceção da exceção. Mas pode resultar. Já tem uma excludente. A excludente proposta é uma excludente que é específica quando o agente policial age com excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Eu não consigo entender uma situação em que o agente policial haja com medo, surpresa ou violenta emoção que não esteja no estrito cumprimento de dever legal, que precise de uma outra excludente de licitude para isso. E a gente não tem que pensar só no direito quando a gente analisa uma questão, uma política pública como essa. A gente tem que pensar na sociedade como um todo. Antes dessa excludente de licitude estar aprovada, se um dia for, antes dela estar aprovada, nós já tivemos muitos agentes policiais que se arvoraram no direito de não somente cumprir estritamente o dever legal, mas de agir de forma abusiva, porque nós já estamos num contexto, num caldo de cultura, em que há pessoas fazendo propostas assim. Mais permissivo. Então, se você tem um governo que ele bate muito nessa tecla de que vou premiar policiais que matarem. Bandido bom é bandido morto.
Se a gente tem governos que fomentam essa atitude, a violência policial ela já vai decorrer naturalmente disso, porque o agente já vai, aquele agente que viola a lei, ele já vai se achar autorizado para continuar violando a lei. Mesmo, né? Sem alteração legal. Mesmo sem alteração legal. O direito, muitas vezes, a gente acha que o direito ele vai, uma vez que aquela questão ela está normatizada ou não, ela vai ocorrer ou não. Isso é ilusão, né? Isso é ilusão, né? Nós tivemos no final do mês de novembro, começo do mês de dezembro, aquela atuação em Paraisópolis, em São Paulo. E foi uma atuação, né, em que os fatos sendo esclarecidos devidamente e tudo, mas é uma situação em que se discute abuso de uso da força pelas polícias, né? E além até, discutiu-se questão de alteração da cena do crime e tudo. Então, assim, além de um eventual crime que teria sido ocorrido numa situação de tensão, você houve a premeditação para outros crimes, né? Até de alteração da verdade ali. Ora, se um agente público age dessa maneira e tendo um Estado por trás dele para permiti-lo agir dessa maneira, nós estamos o quê? Nós estamos constituindo um Estado tão ou mais violador da lei do que as pessoas que violam a lei? Tem aquela máxima do Pedro Aleixo quando estava decidindo o AI-5, que ele dizia, não me lembro se é nesses termos, né, o problema é o vigia da esquina, né? Então, não precisa nem o excludente passar, só o fato de ele ser discutido, né, já cria um clima de encorajamento, né, de frouxidão nos mecanismos de controle e pronto. Agora, eu gostaria de salientar, a grande maioria dos agentes policiais são sérios, não agem dessa maneira, de forma abusiva e tudo. Mas há exemplos, né? Sim. E se eu fosse um agente policial, eu gostaria muito mais de ver esses exemplos serem punidos, porque isso contamina a atuação policial como um todo. Sim. Né? Isso contamina, se eu me dedico para uma determinada, faço uma escolha na minha vida, vou trabalhar para o povo, vou ser um agente público. Se um colega meu, agente público, ele viola a lei dessa maneira e mancha a minha instituição, o natural é que eu gostaria que essa pessoa não continuasse agindo dessa maneira e enfrentasse inclusive uma punição se necessário fosse. Então eu gostaria de salientar que isso não se aplica a todos os agentes policiais, mas há os exemplos, as maçãs podres. E o excludente foi retirado no início de dezembro do pacote, né? Mas já prevendo isso, o próprio presidente já mudou a estratégia querendo inseri-lo na GLO. Né, na garantia de lei da ordem. Também em face, na época quando ele aventou isso, tínhamos um contexto, um pano de fundo, que era essa onda de protestos que está acontecendo na América Latina. Então a questão é, o que vem a ser essa GLO, como que ela pode ser acionada, né, porque também existem critérios para isso, qual o alcance dela no uso da força, né? E é possível nós pensarmos, não é uma insanidade pensarmos no excludente para uma situação em que o exército, que não é treinado para lidar com os próprios cidadãos, assumir essa prerrogativa de excludente de licitude? As operações de garantia da lei da ordem, elas têm seu fundamento na Lei Complementar 97 e 99, no Decreto 3897 de 2001, e elas são situações extremas em que, por prerrogativa do presidente da República, ele pode acionar forças nacionais do Exército para poder agir em determinadas situações quando as forças policiais daquele estado e tudo não deem conta de uma situação extrema. Sim. Na lei, ela é prevista dessa maneira. Agora, como eu disse antes aqui, nós não podemos considerar a norma fora de seu contexto social, político, econômico. Quando ela é sugerida, uma excludente de licitude, especificamente para casos de operações de GLO, isso sugerindo que ela possa ocorrer numa situação de protesto, né, de protesto da cidadania, pelo motivo que for, se a gente for pegar então o contexto da América Latina, o contexto do Chile no final do ano passado, seria a questão de supressão de direitos sociais, né? Então, se nós formos utilizar o exército contra o cidadão que esteja manifestando a sua indignação com políticas sociais do governo, né, aí nós estamos perdendo qualquer fundamento básico de um Estado democrático. Sim.
mais importante do que uma liberdade no Estado democrático, uma liberdade de expressão, uma liberdade de opinião e a forma de manifestá-la nas ruas, né? Se nós formos tentar criar uma prerrogativa de uma força policial que, como você bem disse, nem é uma força policial que encontra treinamento tão específico para lidar com o cidadão. O Exército ele é uma máquina para proteção do país contra agressões estrangeiras. Sim. E, eventualmente, o ordenamento jurídico nos permite que o Exército haja em situações ou de conflitos internos ou outras situações. O Exército já foi utilizado até em questões civis, no passado recente. Mas se a gente for imaginar uma prerrogativa dessa para essas situações, que já é uma situação de tensão, mas para vir a proibir protestos, né, que vem aqui expressar a liberdade, que vem trazer a liberdade de expressão, é uma insanidade. E como eu já disse antes, o ordenamento jurídico já nos prevê. Aquele agente policial que ele esteja, mesmo numa situação de GLO, estritamente cumprindo o dever legal, ele não precisa temer. Ele pode agir como agente público, que é, né? Ele pode agir tranquilamente, porque ele não vai ser penalizado. Ele não vai sofrer uma sanção penal. Porque o Código já prevê excludente de licitude para estrito cumprimento de dever legal, né? Então, trazer uma informação dessa, num contexto desse, como se fosse uma ameaça para possíveis protestos, eu não vejo com bons olhos isso num Estado de direito que se pretende democrático. E pensando no argumento de proteção dos policiais, com certeza a proteção não se dá por essas vias. A polícia que mais mata é que mais morre. Né? Então, a proteção se daria por outro caminho, que passaria por, talvez, valorização e reestruturação e reequipamento das tropas, etc., que estão definhando. Sim. E a gente sempre fala, quando a gente fala de questão policial, né? Muitas pessoas imaginam a polícia ali na rua, numa situação de enfrentamento, de conflito e tudo, achando que aquilo o policial está agindo da melhor maneira que um policial pode agir possível. A gente esquece sempre da parte mais importante policial, que é a inteligência policial. Sim. Que é tão sucateada no Brasil. Quantos conflitos nós poderíamos prevenir com inteligência policial? Né? Quantos % dos crimes são investigados? Sim. Eu vou trazer um dado para vocês, que às vezes o pessoal acha que o Brasil é o país da impunidade, que os crimes não são investigados, que as pessoas não são punidas, etc., não vão presas e tal. No programa anterior a gente falou da massa carcerária brasileira, né? 726 mil pessoas, um número altíssimo. É uma massa carcerária das maiores do mundo, tanto em números absolutos quanto em números percentuais, né? A taxa de proporção que a gente tem para cada 100 mil habitantes é altíssima, né? Considerando um país grande como o Brasil é. Eu vou trazer um exemplo da Inglaterra. O pessoal às vezes pensa, a Inglaterra é um país bom, tudo funciona e tal. Existe um criminólogo inglês que chama Julian Roberts, da Universidade de Oxford, e ele estuda muito questão de decisões, elaboração de decisões judiciais e opinião pública. Ele casa muito esses temas. No artigo que ele escreveu para o Manual de Criminologia de Oxford, ele até traz um dado interessante. No Brasil nós não temos o número de crimes cometidos no Brasil, nós não temos essa estatística, nós temos homicídios, crimes não. Todas as notificações, boletins de ocorrência lavrados deveria estar junto só num banco de dados para a gente ter quais tipos de crimes são cometidos, quantos são elucidados e tal. Mas na Inglaterra tem. E do total de crimes cometidos na Inglaterra, apenas 16% eles recebem uma sentença de condenação. Então, a gente pode fazer essa análise no Brasil à luz dos homicídios. Só que existe uma estatística muito importante, tanto lá como cá, que é a questão da subnotificação criminal. Os crimes que ocorrem, mas não são subnotificados. Não tem como a gente chegar a um número exato por isso. A gente chega estatisticamente. E o número que se tem na Inglaterra, estatisticamente, é que somente, aplicando essa estimativa, somente 3% dos crimes, eles recebem uma pena. Seja uma sentença penal, seja uma transação penal, que lá tem instrumentos assim, tudo, mas o Estado de Direito traz uma resposta para isso. Então, um país em que somente 3% dos crimes que efetivamente ocorrem são punidos, ou chega a uma resposta estatal, também é um país, assim, se for imaginado, de impunidade, né? Agora, não é privilégio do Brasil essas questões, essa suposta impunidade, né? Nós temos dificuldades para enfrentar o problema da criminalidade, como outros países têm. O nosso problema é punir mal. O nosso problema é evitar que o crime ocorra. Né? Então, se o crime é um fenômeno complexo, que é, como eu disse no outro programa, e ele tem causas
das mais variadas, mas uma grande causa é a questão social, da desestruturação social. Imagine que você nasceu numa comunidade pobre, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde. Nós citamos o caso de Paraisópolis. Talvez aquela questão de que nem estava ocorrendo um crime, era um baile funk e tudo, mas talvez aquilo ali fosse a única oportunidade de lazer daqueles jovens. E era, né? E era, né? E quantas bibliotecas nós temos em Sarandi ou em Paysandu? Bibliotecas públicas, que sejam gostosas, porque as pessoas vão, e não só biblioteca com livro e tal, mas com cinema, com teatro, que as pessoas tenham acesso a isso, para que elas possam ir no sábado à noite, no sábado à tarde. Né? Prevenção é a arma do negócio. É a arma, sim. Enfim, então, encerramos o programa de hoje. Agradeço imensamente a presença do Pedro aqui, né, de se dispor a gravar 2 programas, né? Não tenho dúvida da importância desse nosso bate-papo para esclarecer algumas questões polêmicas, né? O tema é extenso, o tempo é curto, mas nós vamos ter que pôr um ponto final, não encerrar a conversa, mas pôr um ponto final, um ponto temporário, aí quem sabe futuramente possamos estar retomando essa conversa. E fica o convite então para um futuro programa. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero estar, assim que convidarem, eu volto sim. Então nos despedimos e voltamos a nos encontrar no próximo programa. Até. O ENFM apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM. Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.